Educar as crianças hoje em dia não é uma tarefa fácil. Muitas vezes somos desafiados e ficamos sem saber como agir. Você já passou por isso? Já ficou na dúvida se estava no caminho certo? No desenvolvimento infantil, a família é responsável pela chamada socialização primária. Mas o que é isso? É a socialização que ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar. Nesse processo, a criança vai se diferenciando como indivíduo, percebendo a existência de outras pessoas e construindo regras e valores que guiarão suas atitudes futuras. E qual é o nosso papel enquanto pais e adultos nesse processo? Precisamos nos posicionar com amor e coerência, dando limites e sendo referências positivas, para que possamos fortalecer nossas crianças e jovens. Um bom caminho para alcançarmos esse objetivo é definirmos as regras da nossa família, pois auxiliam na resolução dos conflitos, na construção dos valores, no desenvolvimento da autonomia. É importante dizer que as regras e valores que queremos transmitir aos nossos filhos devem estar claros para todos. Elas devem se tornar um hábito e não apenas uma forma de punição. Só serão eficazes se você as cumpre também. Crianças nos veem como espelho, imitam e reagem como nós. Uma sugestão prática é confeccionar um quadro de regras com seu filho. Conforme a família vai sentindo a necessidade, pode completar o quadro com uma nova regra. O quadro deve ser colocado num lugar visível por todos. Outra questão com a qual devemos tomar muito cuidado é a barganha, chantagem. Se você se comportar bem, eu deixo você jogar videogame depois. Se você comer tudo, eu deixo você assistir aquele desenho na televisão. Não use barganhas em situações que representam valores que a criança precisa construir. Valores são elementos básicos para a vida em sociedade e devem ser exercitados sem moeda de troca. A organização da rotina é muito importante na hora de instituir as regras em casa. Definir a hora do banho, da alimentação, do sono, de brincar. Também é importante deixar claro quais comportamentos são esperados para cada momento da rotina e as consequências de não cumpri-los. Num primeiro momento, essa construção é papel dos adultos. Com o desenvolvimento das crianças e dos jovens, eles podem participar e opinar. O diálogo precisa ser sincero, pois nesse momento os acordos serão estabelecidos, explicados e devem ser cumpridos por todos. Nesses momentos podem ser discutidos os conteúdos que serão assistidos na TV, o tempo de uso das redes sociais, a distribuição das tarefas domésticas, o tempo de brincadeira com os amigos, o horário do estudo. A participação de todos da família nessa construção legitima as regras e facilita seu cumprimento. O não cumprimento dos combinados podem gerar algumas consequências. Essas consequências devem ser estabelecidas durante o diálogo. É muito importante que as consequências estejam relacionadas às ações inadequadas. Por exemplo, se sujou, deve limpar. Se bagunçou, deve ajudar na arrumação. Claro que sempre com coerência, respeitando a idade dos envolvidos. Devemos deixar claro ainda que há regras que não são negociáveis, como aquelas relacionadas à saúde e à segurança. Decidir isso é papel dos adultos. Será que podemos utilizar jogos para trabalhar regras e limites? Uma maneira bem divertida de se trabalhar a construção de regras e limites é através dos jogos. Por envolverem competição, tornam a regra necessária. Durante o jogo, os participantes se encarregam de cobrar o uso das regras. Os combinados são aceitos pelo prazer de estar junto com o outro. Amarelinha, jogo da memória, futebol, jogos de cartas, xadrez, boliche.
Assim, podemos dizer que participar de jogos de regras estimula a cooperação e competição positiva, trabalha limites para viver em grupo, além de desenvolver a criação de estratégias. Nós adultos, parceiros mais experientes, devemos saber que as regras e os limites, constituídos na base do diálogo e das consequências das ações, ensinam as crianças e os jovens sobre os comportamentos adequados. Vale ter em mente que será preciso repetir muitas e muitas vezes a mesma mensagem ao filho. Falar de novo e de novo faz parte do processo. As crianças e os jovens testam e desafiam os limites e internalizam o que foi combinado pela repetição. Por isso, precisamos relembrá-los sempre.